Então são todos bem-vindos aí. Se puder compartilhar, dá um aviãozinho para aquele amigo que está preparando para o concurso. E hoje a gente vai falar pós-concurso, né? Eu sei que muita gente aí está com expectativa, outros de autoestima baixa, né? Fica achando, eu não vou passar não, estou fazendo só por fazer. Muita gente fica dizendo isso. Eu sempre disse, eu vou fazer a prova para poder passar. Se eu perder, é um acidente. Mas o meu objetivo, quando eu vou lá e pago R$60, que seja para pagar R$1. O objetivo é passar. Então eu sempre vou dizer para todo mundo assim, eu fiz para passar. Se eu perdi, não tem problema, eu admiti que eu não estava bem preparado, ou que tinha pessoas melhor preparadas que eu, mas o fato de que eu dizer que, não, estou fazendo por fazer, é uma forma de você também fugir disso aí. Isso não é bom, isso não é bom. Bom, se você faz para passar nessa prova, e se você passar, o que acontece no outro dia, né? E às vezes a gente... Oi, estou de volta aqui. Bom, estou de volta aqui. Então, olha só, tem gente que se prepara muito para a prova, mas aí quando acontece de passar na prova, ele não sabe exatamente o que fazer, né? E agora? Quais etapas que tem a subsequente à aprovação no concurso público? É claro, né, que na Petrobras, ela vai então fazer as análises comprobatórias, né? Você falou que é mecânico, você é de instrumentação, você é de elétrica, né? Você tem as credenciais suficientes, então você que está estudando, verifique essa documentação, se está tudo em dia, né? Certificado, diploma. Eu acabei de fazer o técnico e ainda não tenho o diploma. Vai lá dar entrada, apanha toda a documentação que você tiver, mas guarda tudo, pega uma pastinha específica para isso e guarda toda a documentação que te dá condições de você realmente, né, provar que você tem as credenciais necessárias. Então, CFT, tudo que você tiver, prepara, guarda. Entrei com isso, foi pela internet, tem protocolo, guarda o protocolo, faz tudo isso daí para que você tenha todas as condições que, em caso, né, você sendo chamado para poder provar, você então vai poder apresentar. Tem gente que deixa só para o dia da convocação para ver a documentação. No edital, eu não vou falar aqui, mas no edital está dizendo exatamente que documento que você precisa provar ou mostrar, né? Então, prepare essa documentação, já deixa ela separada, preparada para você apresentar tão logo que você seja chamado. Acredita, né? Você vai ser chamado. Então, seja com a documentação em dia. Outra etapa também, que é muito importante, que é a análise médica, né? Então, faz parte do processo, né? Você também fazer o exame médico admissional. Então, muita gente também acha que isso não dá problema, não. Dá sim, tá bom? A Petrobras é muito exigente sobre isso daí. Todas as empresas são exigentes, porque, né, ela tem protocolos para isso. É claro que não é qualquer problema de saúde que vai desclassificar você, mas a primeira coisa você precisa saber se você está bem, né? E aí eu falei que ia compartilhar uma história em Furnas Centrais Elétricas. Eu fiz o concurso em 1996, 97, não me lembro. E aí eu fiz o concurso, e aí passei na prova, e eu fui chamado, né, para poder apresentar o documento, tudo ok, e aí me levaram lá para Angra dos Reis, né, um hotel, primeira vez que eu fiquei em um hotel luxuoso lá, e aí fez aquela bateria de exames, todos que fizemos lá, e ficou muito legal, muito bacana. O gerente da usina nuclear, né, deu boas-vindas, falou que a gente era elite dos técnicos do Rio, porque a gente ficou nas primeiras 10 colocações, e aí teve muitos elogios, e aquilo fazia muito bem. Bom, depois eu volto para Campos, e eu teria que voltar lá para assinar, né, o contrato, mas o exame médico ele fazia parte do processo. E o que acontece? Eu recebi um telegrama. Foi uma ligação, não foi um WhatsApp, não foi e-mail, estou falando de 1996. Recebi um telegrama e era bem simples. Você foi desclassificado no exame médico. E era só isso, era um telegrama. Bom, essa nova geração talvez não saiba muito bem o que é um telegrama, mas telegrama é aquilo que você fala, né? Estilo Twitter, que é poucas palavras. Então, era bem sucinto, né? Você pagava pelas palavras. Então alguém falou, e aí botava um telefone para eu entrar em contato. Bom, eu não tinha ideia do que estava acontecendo, sempre achei que eu tinha saúde plena e eu não via problema nenhum. Bom, e aí eu fui ver o que havia acontecido e alguém me informou que eu tinha perdido no exame de eletroencefalograma. E aí eu fiquei preocupado, minha família preocupada, o que houve, né? Eu não sabia como recorrer e realmente não tive como recorrer. Também faltava informação. Veja que eu não conhecia meu estado de saúde e também não sabia como recorrer. E aí eu procurei os médicos, né? Fui a 3 médicos, todos atestaram assim, não, você é normal, né? Você é normal, eu brinco muito com isso. Bom, talvez eles não viram o que você vê, né? Talvez você pense, não, mas não é tão normal assim.
mas eles achavam que era normal, e todos me deram laudo, não, você não tem nenhum problema. E aí fizeram vários exames complementares, né? Além do eletrocefalograma, alguns mostraram algumas teses que o eletrocefalograma não poderia ser usado como um elemento para desclassificar ninguém. Bom, teve uma série de fatores, mas o fato que foi um período de muita frustração para mim, tá bom? Não vou dizer que é fácil, por isso eu quero dizer para você, se você tem condições, faz um check-up, veja quais são os exames médicos que eles vão pedir, exame de sangue, né? O hemograma completo, o exame de coluna, eletrocefalograma, eletrocardiograma, ecocardiograma. Bom, é bom, se você pode fazer, se você tem plano de saúde, se você tem recurso para isso, faz o check-up completo, pega os exames todos, né? Pede para um profissional avaliar, e se você tem alguma debilidade, até cardíaca, né? Bom, então você faz um laudo de que aquilo não impede você de exercer as atividades de uma empresa. Por quê? Porque você não sabe quem é o médico ou a junta médica que vai avaliar os seus exames médicos, tá bom? Então, eu digo isso porque para mim foi muito frustrante. Talvez a maior decepção que eu tenha tido na minha vida, né, como pessoa, foi isso, né? Você está preparando para poder entrar numa empresa e aí, numa época de uma crise muito grande, né? Era uma época sem oportunidade no mercado de trabalho e de repente você faz um concurso, você passa, né, se prepara para aquilo, na hora de você entrar, você então é desclassificado de forma sumária no exame médico. Então, isso daí eu digo para você, eu compartilho com você, para que você possa, né, se preparar para isso. Faça um exame, se prepare para isso. Bom, aí depois, né, eu tive que fazer um outro concurso, aí eu passei também no concurso, aí eu já tinha esses exames, aí apanhei o laudo, e aí, mais uma vez, caí lá numa malha fina deles lá, mas dessa vez eles me chamaram, né, para refazer o exame e um aprofundamento. E aí eu já cheguei lá com todos os laudos na mão, eu pensei, olha, eu sou normal, né, eu tenho normalidade aqui, aí eu fui mostrar para eles lá, e aí o que acontece é que eles consideraram, né, viram e até acharam, né, eu lembro do médico, antiético, falar, eu nem sei se esse cara está vivo, espero que sim, mas é o doutor Enio, lá de Angra dos Reis. Tem um parente dele, ou se ele está aqui me ouvindo, você me perdoe te expor aqui, mas, cara, me maltratou muito meu coração. O coração de um rapaz de 18, 19 anos, é muito frustrante você perder a oportunidade do sonho, da vida. É claro, né, que eu creio que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E hoje olho para trás, tinha que acontecer dessa forma, não fico nem um pouco constrangido, triste pelo que aconteceu, né? Mas para a época foi muito difícil. E então eu cheguei com toda a documentação e eles falaram que foi realmente um erro da parte deles lá, fizeram os exames que tinham que fazer, e então fui admitido para Furnas. Depois fiz outro concurso para Angra dos Reis, também foi admitido, mas também resolvi não ir. Quando eu fiz para a Petrobras, e aí eu fui chamado para exame médico, na época a Petrobras estava desclassificando muita gente. Bom, isso é sazonal, depende da galera que está no departamento médico. Poxa, principalmente exame de coluna estava desqualificando muita gente, então estava um terror, todo mundo com muito medo. Bom, e eu tinha esse problema, né? Eu sabia que ia dar esse problema. E aí eu cheguei e falei, ó, vou ao médico de novo, fui, peguei todos os laudos, e aí fui fazer o exame. E aí o médico falou assim, ó, você chega e faz logo na primeira hora do dia, de uma maneira bem tranquila, bem suave, né? Para você não ter nenhum estresse. Bom, então tá jóia. Então eu vou tentar marcar esse exame primeira hora do dia. Foi o que eu tentei fazer. Cheguei lá no Cinelândia, fui fazer os exames, mas não dependia de mim. E conseguiram marcar meu exame para 6 horas da tarde. Já era no final da tarde. Imagine o dia todo você naquela correria no centro do Rio de Janeiro, fazer um exame, corre de um lado, vai para o outro, marca para o outro. Bom, e aí, chega no final do dia, eu estava muito estressado. E aí, como tinha um prazo, um tempo, até a hora do exame, eu falei assim, eu vou relaxar. Esse eu gosto de filme, então eu vou entrar no cinema e vou relaxar. E aí entrei lá no cinema, e aí fui ver qualquer filme, não tinha um filme específico. E aí eu fui lá, sentei para ver um filme. Aí qual era o filme? Senhor dos Anéis, Retorno do Rei. Meu Deus do céu, 3 horas de filme dentro do Odeon, uma altura danada, tinha gente, homem, bicho, tudo morrendo, matando e tudo. E eu falei assim, agora deu ruim, agora eu perdi mesmo, agora eu vou fazer o eletro, depois disso tudo, como que vai estar os meus neurônios lá, o que vai medir? E aí, bom, não tem jeito, né? Eu fiz o eletrocefalograma e, para minha surpresa, não deu problema, não caiu nenhuma análise mais afina, nem nada, fui aprovado lá.
Então, não estou recomendando, se você tem problema no eletroencefalograma, para assistir um filme, né, eletrizante, não. Mas, bom, são casos e casos. O fato é que eu estava com a documentação preparada, se caísse em minhas exigências, eu realmente ia contestar, ia correr atrás. Então, são as minhas experiências, e mais uma vez, eu não desejo que você se frustre, né, em perder na prova, mas eu quero alertar que não conseguir comprovar a sua saúde ou até mesmo a tua habilidade para exercer a função é pior de que você perder na prova teórica, tá bom? Então, legal, vá fazer a prova pensando assim, eu vou passar nessa prova, eu vou passar no concurso, vai dar tudo certo e eu vou preparar desde agora toda a documentação necessária para apresentar lá. É uma questão de tempo, né? Só tem que fazer algumas etapas, uma delas é dia 30 de abril, a outra, né, é quando eu for convocado, mas eu já estou com a documentação toda preparada para apresentar. Bom, outra pergunta que a galera sempre faz aí para mim é sobre, e aí, cara, qual área que eu vou atuar? Não, passei para essa área e qual área que eu... Bom, aí depende muito de alguns fatores. Um deles é sua proficiência, suas habilidades, mas também de um quesito sorte. Ah, todo mundo vai dizer, sorte não existe, né? Sorte somos aquilo que nós plantamos. Mas olha só, você não tem a mínima ideia, você não tem como gerenciar, a menos que você a internet. Desde ontem eu estou só esperar estabilizar a internet aqui para eu poder falar esse assunto que é muito importante. Bom, acho que estabilizou, está todo mundo ouvindo aí, dá um ok aí, diz se está me ouvindo bem aí, tanto no LinkedIn, quanto também aqui no Instagram, tá bom? Tá me ouvindo aí? Dá um aceno aí, dá um ok aí, para poder prosseguir. Bom, então o que acontece? Não depende de você, né? E aí, agora, nesse momento, né, como que se nasce um concurso público? Eu que já estive lá na Petrobras, né, que já trabalhei, e então eu muitas vezes passava a demanda. Chegava para mim o RH seguinte, olha, quais são as demandas do seu setor? Eu falava, as demandas do meu setor são essas daqui. Então, às vezes o chefe pedia, a gente via, tem um arquétipo, né? Ou seja, cada setor ele já tem umas vagas pré-estabelecidas e é aprovado pela alta diretoria da empresa e tal. E aí você vai dizer o seguinte, não, eu perdi alguém aqui, já tem alguém aqui querendo sair, migrar. Então você vai todos os ajustes e você sinaliza para o RH da empresa, né, recurso humano, quantas pessoas você precisa receber. E aí você diz assim, ó, precisa receber 2 técnicos aqui, um engenheiro, 3 mecânicos, 2 instrumentistas. Então você faz aquele mapeamento e passa para o RH. Bom, o RH também te dá a oportunidade em algumas vezes, não serão em todas, nem todo concurso é igual, as pessoas mudam. Petrobras é uma empresa gigantesca, e as pessoas mudam. Já teve vezes que a gente informou qual o perfil do profissional que a gente quer, outras vezes o RH nem queria saber. Mas é muito comum deles quererem saber qual é o perfil, porque entre as coisas que o RH é medido, é o tempo de permanência. Um concurso público é muito caro. Então, quando você é admitido e depois, 1 ano, 2 anos depois, você sai da empresa, a empresa, né, todo o investimento que ela fez em você, ela perdeu. Então, um dos pontos de indicadores do RH é se ele colocou os profissionais certos nas áreas certas. Tá bom? Então, uma das etapas, quando você terminar, né, a comprovação, eles vão pedir os seus dados todos ali e tal, né? Eles vão pedir um currículo simplificado. E esse currículo está aí a área que você pode se ajudar. Mas vai depender de sorte, é isso que eu quero dizer. Bom, a área que você vai ajudar a si mesmo é você colocar as suas experiências naquilo que você é bom. Então, você é muito bom em uma determinada área, de mecânica, de elétrica, você tem vários cursos naquilo, então ponha isso. Se você tem a oportunidade de preencher um currículo, de mandar, algumas vezes eles pedem o seu currículo, outras eles te dão um formulário para você preencher ali. Qual a sua experiência? Embora o cargo que você vai entrar é de júnior, ou seja, não é de um profissional já com uma experiência, mas ela quer saber, ela recebe muitos profissionais experientes. O que ela, né, paga para o profissional, o que a Petrobras representa no mercado, ela pega profissionais já muito experientes no mercado. Então, você tem a oportunidade de colocar ali a sua especialidade. Qual é a área que você tem? Você tem engenharia? Qual é a área de engenharia que você tem? Bom, então você vai escrevendo ali. Ah, não, eu já tenho muita experiência com bomba, trabalhei 5 anos com operador. Então você vai colocando as informações, porque quando chegar a isso, o RH, em algumas vezes, e mais uma vez, tá? Preciso lembrar você, eu sou mais funcionário da Petrobras.
Então, as coisas mudam, né? E nem todas as vezes foram dessa mesma maneira. Mas ela vai passar para os setores, para os gestores, né? Que vai desdobrar para os coordenadores, supervisores, a seguinte, olha, tem aqui uma série de currículos aqui, e eu queria que vocês avaliassem. Então, os gerentes, você ainda está percorrendo, né? Você já foi aprovado e tal, e às vezes você está tendo um curso de formação, e as pessoas estão avaliando o seu currículo. Para quem vai entrar júnior, então você tem uma etapa, depois de aprovado em todos os processos, é a área de treinamento. Então você vai para uma determinada cidade, um centro de treinamento da Petrobras, e aí você vai fazer todo um processo de treinamento. Na maioria das vezes, você nem sabe para onde vai. Você está no curso de formação. Enquanto você está no curso de formação, eles estão pegando seus currículos e estão distribuindo assim, olha, quem quer esse daqui, quem quer esse aqui, então, ó, esse aqui eles mapeiam algumas vezes, né, isso daqui, e você, como um setor especializado, por exemplo, a minha área de turbomáquinas. Minha área de turbomáquinas. Então, quem tinha alguma especialização em turbomáquinas, eu recebia esses currículos e eu poderia selecionar, ó, esse aqui eu quero. Aí começa a brigar, né? Não, esse aqui tem engenharia, aí eu quero uma vaga para isso, aquilo. Então você começa a correr atrás e apanhar essas pessoas, né? Para que você possa preencher as suas funções. E aí você não tem a mínima ideia. Então é uma questão de sorte para você. Por que é sorte? Bom, deixa eu dizer uma coisa para você. Digamos que você já tem uma engenharia, uma pós-graduação, né, 2 mestrados, e aí você está concorrendo uma vaga de técnico. E aí você pensa assim, pô, vou botar isso tudo no currículo e o cara vai me dar a melhor vaga que eu escolher. Não é você que vai escolher. Alguém vai dizer que esse é um perfil? Pode ser. Mais uma vez, que o cara pensa assim, esse cara não tem um perfil para embarcar. Esse cara vai embarcar com 2 mestrados, ele quer a área acadêmica, ele quer dar aula. Bom, voltou aqui. Pode ser que você, com todo o seu perfil, que seja magnífico, não se encaixe com um trabalho simples de operador, de técnico de manutenção. Eles vão fazer, esse cara aqui vai encaixar exatamente no perfil que eu tenho para uma vaga aqui na base. Então, tudo que você tem de maiores virtudes, se você quer embarcar, pode ser que vá contra o seu maior desejo. Então, muita gente entrando no Petrobras fazendo, não, eu não quero trabalhar na base, eu quero trabalhar embarcado, para eu ter toda aquela flexibilidade. Pode ser que o seu mestrado te ajude, mas pode ser que o seu mestrado justamente te dê uma oportunidade para cumprir uma vaga lá na base. Tá bom? Então, isso é... Ah, não. Eu tenho 10 anos de experiência trabalhando com bombas, mas eu não queria trabalhar mais com bombas. Pô, mas quando você chegar lá e apresenta o seu currículo, 10 anos trabalhando com bombas, o setor técnico vai dizer, pô, esse cara é perfeito. Eu preciso de um cara que trabalha com bombas, ele vai pegar o seu currículo e dizer assim, esse cara gosta de bombas. Então, você tem que tomar uma decisão na hora de preencher os seus dados, porque eles vão entender que os dados que você coloca lá vai realmente de encontro mapear para eles as informações. É igual a inteligência artificial. Eles vão dizer, esse cara é bom de bomba, eu vou trazer ele para trabalhar com bomba. Então, se você trabalhou a vida toda com bomba e você odeia bomba, eu acho que se você botar bombas ali, você vai continuar trabalhando com bombas. Tá bom? Então, cuidado só com essa questão aí, porque você tem, de alguma forma, um meio de você preencher. Mas, quando ele vai para lá, o setor. A outra coisa é a seguinte. Eu quero trabalhar, mas eu tenho uma vida muito ocupada aqui. Então, aí eu vou trabalhar, mas eu trabalho em bordo. Aí você vai lá, entra para o setor, e aí alguém põe você. Por exemplo, eu posso informar isso para vocês. Essas vagas que está sendo nesse concurso, a maior parte delas é para suprir vaga, lá para os ativos novos que estão se formando, essa demanda enorme que tem lá em Búzios, no pré-sal, tá bom? Só que é o seguinte, muitas dessas plataformas nem estão no Brasil, elas vão ainda ser comissionadas em Singapura, também, né, do estaleiro lá na Coreia, e aí, se você, por exemplo, não quero nem sonho de sair do Brasil, bom, provável que quem vai para essa vaga ele vai ter que sair, né? O que não é ruim, é ótimo, é excelente. Você ganha diária, né? Você tem muito bom, uma experiência internacional, você no estaleiro acompanhar, né? Uma escala, às vezes você vai passar 30 dias lá, e tem um tempo que você vai passar em casa, né? Então é ótimo, né? Mas para o cara que fala assim, não, eu vou fazer esse concurso e quero ficar só em casa, né? Ou trabalhar pertinho de casa. Então, você ainda não sabe qual é essa vaga.
Ah, Isaías, meu sonho é realmente essas oportunidades novas. Eu quero justamente trabalhar esses ativos novos. Tem chance de eu trabalhar em um ativo lá atrás, antigo? Lá? Tem. E eu digo que não são pequenas. Sendo 100% honesto com você. Por quê? Porque nesse exato momento hoje aqui, esses ativos que eu estou falando, todos eles estão, né, precisando de mão de obra. E os gerentes estão brigando para poder trazer uns caras com experiência para esses ativos novos. Então, por exemplo, vamos pensar um ativo antigo aí, um P31 lá de Albacora. É uma plataforma bem antiga. Não estou dizendo que é plataforma ruim ou boa, tá bom? Mas é uma plataforma bem antiga e que dificilmente um cara novo vai querer ir para lá. Ele vai querer ir para uma P80 da vida. Bom, mas da mesma maneira, quem está na P31, o sonho dele é sair de lá e ir para uma plataforma nova. Então já tem um amigo dele que já chamou ele e tal, e ó, beleza, tal. O que ele está esperando? Esperando um concurso para o RH mandar alguém para a vaga dele, e esse cara então vai sair para o ativo novo. Então, ele já é prometido, já foi aceito, todo mundo já concordou. Está todo mundo esperando o cara novo chegar para ir para a vaga dele. Então, cuidado com as expectativas. Porque você, poxa, esse concurso é para plataformas novas. Mas pode ser que quando você entrar, e aí você vai justamente para pagar uma vaga de uma plataforma antiga, e essa pessoa então vai para a plataforma nova. Tá bom? Então, pode acontecer. Isso aí, me dá uma boa notícia. Bom, a boa notícia é que mesmo a má notícia é uma boa notícia. Tá bom? Eu acho que esse é o menor dos seus problemas. Você passar no concurso é o primeiro alvo. Ter um bom lugar para trabalhar é excelente. Mas não tem lugar ruim para trabalhar na Petrobras. Eu vou dar um exemplo para você. Quando eu entrei na Petrobras, a minha especialidade era turbomáquina. Então, quando eu fiz o concurso, e antes de chegar a minha hora, o meu currículo já tinha chegado na mão dos gestores. Então tinha uma plataforma, não era nova, era antigo, P25, mas o gerente já entrou em contato comigo. O RH nem tinha me chamado ainda, mas ele mandou assim: olha, você é o próximo a ser chamado aqui. E eu quero saber o seguinte, você já trabalha com turbomáquina, você vai querer ficar aqui? Eu falei: eu quero. Eu nem sabia as oportunidades que tinha antes. Aí eu falei: quero. Aí eu falei: beleza, então. Na época tinha um monte de plataforma nova, P50, tinha plataforma nova. E aí eu fui para lá, o cara me perguntou: você quer? Quero. Eu vou falar que não quero. Como é que o gerente vai? Você quer vir trabalhar aqui? Eu falei: não quero não, eu quero plataforma nova, né? Não. E eu falei: não, sim, chamar. Eu só quero um local onde eu possa desenvolver. Falei para ele que da onde eu estava saindo, estava muito bem, mas eu queria lugares para poder crescer muito mais. Ele falou: não, aqui você vai ter oportunidade. Se você quer crescer, aqui a plataforma tem muitas demandas. Eu falei: então tá, beleza. E aí foi o que aconteceu. Quando chegou a minha vez, o RH me chamou e eu já tinha um lugar para ir, tá bom? E eu fui trabalhar com turbomáquina naquele local. Bom, e realmente era uma plataforma antiga, cheia de problema. Mas entenda bem, uma plataforma cheia de problema é uma plataforma cheia de oportunidade para quem gosta de resolver problema. E é claro que a Petrobras não está contratando ninguém para criar problemas. Está chamando você, vai te pagar um bom salário para você resolver problemas. Então, se ela tem muitos problemas, bom, você tem muitos clientes, seus problemas serão os seus melhores clientes. Então, aqui você vai ter a oportunidade de resolver esses problemas. Então, meu nome cresceu na Petrobras inteira pelos problemas que tinha em Albacora, em P25. Não sei se tem, tem gente da P40 aí. Tem alguém da P25 aí? Alguém que trabalhou comigo lá em P25? Bom, eu trabalhei em projetos novos, P55, P62, mas eu trabalhei em projetos antigos. E a P25, os problemas que ela tinha, troca de máquina, resolver problema de operação, de manutenção, casa de filtro, nós, permutadores. Então eu vivi assim, pensa só, a primeira frustração. Na próxima live, talvez eu conte um pouco da minha história, como foi o primeiro embarque. Talvez seja legal eu te contar aqui como que foi esses primeiros passos meus na Petrobras e como eu consegui me destacar lá dentro, que é uma outra parte, né? Aí, ó, tem gente aí de P52, né? Tem um instrutor de turbomáquina aí, o pessoal com certeza me conhece. Mas assim, ó, P25 era uma plataforma antiga, velha, com muitos problemas. E foi o melhor lugar que eu tive para trabalhar, porque ali eu pude conhecer, aprender muita coisa, crescer e desenvolver. Então, cuidado para você não se frustrar, achando que vai trabalhar em plataforma nova, nos melhores lugares do mundo, e quando que na verdade você pode, a sua vaga, ser destinada
para trabalhar em Marlin, em uma plataforma antiga, para justamente dar oportunidade para outros. Aí o Rosiel aí, ó, aluno de TBM P19, aí, tá vendo? Tem gente nossa aí, né? Então, pessoal, mas agora, uma coisa que você pode, se você tem a proficiência de uma determinada área, né? E assim, a Petrobras, por ser muito grande, né? É difícil você saber qual é a melhor oportunidade para você trabalhar. Eu digo que muita gente acaba errando porque ela olha sempre assim, ó, eu quero ganhar mais dinheiro, e aí o dinheiro na hora. Então, eu já falei em uma live que tem, acho que está lá no YouTube, está no LinkedIn também, mas eu falei assim, ó, para o imediato, a operação que paga melhor, porque trabalha em turno. Então, o cara que trabalha em turno, além da MNR dele, tem os adicionais de turno, e os adicionais de turno, eles rendem, às vezes, ou a soma dos adicionais, em torno de 112%. Então, é um bom salário. Mas você precisa entender o que é um plano de crescimento de carreira e o que são os adicionais. Então, quando alguém paga periculosidade, penosidade, paga adicional noturno, repouso remunerado, interjornada, então uma série de horas que vai se pagando, você vai fazendo uma composição de um salário grande. E aí você pensa assim, nossa, que salário! Mas ele não é teu, ele está te pagando pelo adicional, pela vida que ele está tirando de você, por você dormir pouco, por você virar a noite dormindo. Então tudo isso daí, eles estão monetizando e estão te pagando isso. Mas isso não é o seu salário. Então cuidado, para você não confundir um plano de carreira com um plano de salário. Então muita gente quer ir para o turno para ganhar. Ótimo, o turno é uma carreira maravilhosa. Mas algumas pessoas que têm uma habilidade maior assim, de manutenção, de engenharia, de pesquisa, de problema, ele vai ficar frustrado de operação porque ele vai ver todo dia muita rotina. O cara tem que botar isolamento do equipamento aqui, tem que fechar, abre, parte. E aí às vezes o cara fica frustrado porque ele está numa área excelente, mas ele tem características erradas. Então, eu trabalhei na operação, eu trabalhei na manutenção, eu trabalhei na engenharia, trabalhei na gestão também. Então eu posso dizer para você, todas as áreas elas são boas, mas cada uma delas tem as suas características. Você precisa se autoconhecer e conhecer aquilo também que lhe será atribuído. Então, por exemplo, se hoje eu entrasse para a empresa, eu procuraria um setor que me daria condições de crescimento. Por quê? Porque chegou um ponto que eu precisei desligar da empresa por um projeto pessoal, né? E aí, toda a área que eu desenvolvi na área de gestão, de manutenção, me deu condições de poder ter um grande valor. Por exemplo, olha, trabalhei na operação, mas se eu ficasse a vida toda na operação, as experiências internacionais que eu tive, eu não teria. Então, por ser alguém de manutenção, e aqui não estou defendendo que é o melhor lugar do mundo para trabalhar a manutenção de turbomáquina. Mas assim, olha, eu estava trabalhando, e aí um belo dia, estava na plataforma, essa história eu conto depois melhor para vocês, mas alguém precisava de um profissional para participar de uma conferência de usuário de turbina lá em Houston. E aí o meu gerente perguntou, tira passaporte, vê o visto rapidamente aí e você vai para os Estados Unidos. Aí depois teve que fazer, por exemplo, acompanhamento de desmontagem de uma turbina lá na Itália. Bom, então faz aí isso lá. Teve que acompanhar o teste de aceitação de um compressor lá na França. Pois aí foi. Quebrou uma turbina, vão ter que ir lá em Nova York acompanhar a desmontagem dela. Eu fui. Então, eu tive tem que fazer um treinamento de turbina lá em Cincinnati, Ohio. Pois aí foi. Então, eu tivesse em outros setores mais operacionais, mais monetizados no dia a dia, eu não teria essas oportunidades. Como eu sempre estava descolado, eu trabalhava na operação, na manutenção, na engenharia, às vezes dava um suporte na supervisão na base. Então, essas oportunidades, né, me deram condições de crescer muito profissionalmente. E isso me trouxe um valor agregado muito grande, um network muito grande. Então, hoje eu conheço os grandes profissionais de liderança da Siemens, da GE, da Baker, né? Então, isso me deu também muita autoridade, né, em discutir com os fabricantes sobre os equipamentos. Então, eu estava na Itália discutindo, né, com a Baker, na época, né, era Novo Pione, GE Novo Pione, sobre os procedimentos de montagem de turbina. Então, os caras que assinam manuais, que escrevem manuais, os caras estavam na mesa comigo. Então, para mim, isso aí era o ó do Borogodó, entendeu? Eu estava nas nuvens. Mas, às vezes, o cara fala assim, não, eu não quero estar na mesa com um fabricante, não. Eu quero estar com dinheiro no bolso para ir para praia, para divertir. Então, veja bem, a empresa é muito grande.
e ela atende as demandas. Só que não dá para ter tudo. Às vezes o cara, e eu lembro de um gerente falar duramente isso para mim. Ele falou: Isaías, você quer o quê? Você tem que dizer para mim o que você quer. Você não pode querer tudo. Você quer ficar implantado, mas você também quer seguir a carreira de gestão. O que você quer? Né? Então ele deixou bem claro para mim para que eu escolhesse o rumo. Foi um cara, né, Atilson, lembro do nome desse, meu gerente. Lembro dele porque ele foi bem duro e no dia eu não gostei muito não. Falei: pô, dá para fazer tudo. E na verdade ele estava mostrando que não dá. Né? Então é importante que você olhe, né, as oportunidades, mas considere que seja onde você cair, você vai ter que fazer um bom trabalho. Eu vou dar um exemplo para finalizar aqui. Meu irmão também fez o mesmo concurso que eu, e ele fez para de turbomáquina. Era um concurso voltado para a turbomáquina. E aí o que acontece? Ele passou, e aí chamaram todo mundo, mas não chamaram ele. Ele estava no cadastro reserva. E aí, como já estava caducando o concurso, um setor extra que precisava de vaga convenceu a diretoria o seguinte: cara, tem esse excedente aqui na área de turbomáquina, os caras não vão chamar. E aí eu quero poder chamar essa galera para trabalhar comigo. E é na área para fiscal de contrato. Bom, e aí eles fizeram isso. Foram lá, chamaram, e meu irmão foi trabalhar como fiscal de contrato. Eu acho que foi eu não lembro a empresa, né? Mas ele foi trabalhar em Macaé como fiscal de contrato no equipamento submarino. A gerência dele não era de turbomáquina, mas era de submarino. Nossa, e ele ficou muito triste, ficou muito frustrado, porque ele saiu da área de turbomáquina, foi para o Petrobras, ele tinha expectativa que fosse trabalhar embarcado, para que o salário dele pudesse ser equiparado. Ele não trabalhou embarcado, e o que acontece? Ele trabalhando em uma área burocrática, quando ele queria trabalhar na área. Bom, levou-se muito tempo, ele querendo sair, e ele só saiu de lá porque ele fazia um bom trabalho. E aí outra gerência lá de P40, o Guilherme, chamou ele, né? E aí o gerente falou assim: olha, ele é um bom funcionário, porque ele é um bom funcionário, eu vou liberar ele. Então, essas experiências que tem. É claro que considere, o primeiro objetivo é você passar na prova. Então, se prepare para isso. Bom, uma vez que você passou, verifique se já tem as condições, se as documentações estão em dia, né? Veja a questão legal, título, eleitor, votação, tá bom? Então, veja tudo isso daí que vai ser requerido. Também verifique se você vai ter, né, a questão médica. Faz um check-up se você puder, para você não ter surpresas lá. Bom, depois a estratégia na hora de preencher. Coloque aquilo que você quer, tá bom? Então, por exemplo, você não vai ser obrigado a provar aquilo que você não gosta. Você trabalhou num setor que você não gostava. Então, se você botar ali, é provável que eles vão chamar para aquela área. Não é garantia, tá bom? Não é garantia. Eles não têm uma matemática para isso. Ninguém está pensando no seu, mas como que fulano vai trabalhar? Será que ele vai ficar feliz aqui? Não, ninguém está pensando nisso. A empresa está pensando nela. E ela, eu quero colocar esse cara no melhor lugar, esse aqui. Uma vez que você colocar, não, daqui a 2 meses eu saio? Não, não sai. É muito difícil. A menos que alguém queira puxar você. Mas, assim, uma coisa que possa te ajudar a direcionar aquilo que você vai fazer é, por exemplo, você trabalhar em setores que normalmente são valorizados, que promovam um crescimento, tá bom? Então, é bom você pesquisar e depois a gente dá até algumas dicas aqui para não soltar aqui e influenciar você de um lado ou de outro. Joia? Perfeito?